Uma vida que está sem objetivo, uma vida que está sendo comandada por alguém que não é Jesus. Pode tomar o seu assento, irmãos, vamos conversar um pouco. Dê um brado de glória. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. E eu creio que se você permanecer conectado, você vai ouvir um direcionamento, vai ouvir uma palavra que vem do trono de Deus para o seu coração. Amém? Muitas coisas aconteceram essa semana e eu creio que por conta desse culto de hoje, muitos testes, né? Muitos levantes, ataque na saúde, mas Deus tem nos guardado e eu quero louvar a Deus por este momento. Quero também louvar a Deus pela vida do meu irmão Tiago, que nos visita aqui hoje. Estou muito feliz que você está aqui, meu irmão, porque não é à toa que Deus nos leva a determinados lugares. Certamente Deus tem algo para a sua vida aqui nessa noite. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero ler com os irmãos uma palavra que está lá no livro de Mateus. E o capítulo é o de número 24. Mateus 24, no versículo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E eu já quero falar para você, hoje é noite de renovo. Eu sei que muitos estão cansados, vai chegando o final de semana, a gente fica meio brocochô, meio fatigado, né? Mas o Senhor restaura não só as nossas forças espirituais. Deus é o Deus de obras completas, Ele também nos restaura também no plano físico. Todos encontraram? Mateus 24:12, quem encontrou, diga amém? Glória a Deus. Aleluia. Vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Mais uma vez. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Graças a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, esse versículo, ele narra um momento em que Jesus está ensinando os seus discípulos. Na verdade, Jesus revela aos seus discípulos a respeito do final dos tempos. Jesus aqui, nesse versículo, se você analisar com calma, vai perceber que Jesus está falando sobre o caráter dos homens no final dos tempos. Porque a iniquidade, ela se refere à pessoa. Repare que Jesus não fala sobre o ímpio. Jesus não está falando da impiedade. E o ímpio é o homem que não tem ligação com Deus. O ímpio é o homem que não tem uma fé determinada em Jesus. O ímpio é um homem que não tem piedade. Mas Jesus não está falando sobre o ímpio, está falando sobre o homem iníquo. O homem iníquo é o homem que já tem conhecimento da palavra de Deus, o homem que já experimentou andar em Jesus, mas ele escolhe permanecer pecando, ele escolhe permanecer errando. O pecado, ele é quando você está caminhando na presença de Deus e acontece um deslize. Você cometeu um pecado. Logo em seguida vem o arrependimento. E tudo é restaurado novamente. Mas a iniquidade, por sua vez, ela é cometida repetidas vezes sem o acontecimento do arrependimento. Então, pecado e iniquidade têm uma pequena diferença. Louvado seja Deus. Então, o homem iníquo, ele já perdeu a sensibilidade do Espírito Santo.
Enquanto Natan falava sobre o barco sem direção, refletia em minha mente sobre uma pessoa que já perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e está caminhando sem direção. O homem que está caminhando sem saber para onde vai. Um homem que está caminhando sem propósito. E a vida começa a se tornar sem sentido, porque sem objetivo ninguém vai a lugar nenhum, ninguém conquista nada. Aleluia. E meditando nessa palavra lá em casa, o Senhor nos deu para essa noite como tema dessa pregação, perdendo a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Mas, se Deus te trouxe aqui hoje nessa noite, tenha certeza absoluta que Deus quer te restaurar, Deus quer renovar. Eu não sei em qual área ou setor da sua vida, mas Deus quer renovar algo em pessoas aqui hoje nessa noite. Eu não sei o que cada um aqui passa, mas Deus sabe exatamente todos os pensamentos que passam em seu coração e em sua mente. E para que nós possamos aprofundar nesse tema, eu quero pegar como exemplo um rapaz bem conhecido na Bíblia, que ele era assim, imagino eu, bem parecido comigo, um pouco menos bonito e um pouco menos forte. Esse rapaz é chamado por nome de Sansão. Era bem menos forte mesmo. Bem menos forte. Um pouco só. A gente era bem parecido. Só que ele tinha um pouco mais de cabelo. Essa era a diferença. E aí eu quero ler com vocês o versículo aqui que fala rapidamente sobre a história de Sansão. Todos estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Juízes 16, 20. Vai falar assim, ó. E ela disse: Sansão, os filisteus estão sobre ti. E ele despertou do seu sono e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores e me sacudirei. Só que ele não sabia que o Senhor havia se retirado. É forte, né? É forte. Meu Deus. Vou fazer um breve resumo só para a gente entrar no contexto aqui. Sansão é um homem separado como nazireu de Deus. Nazireu de Deus é um homem que Deus separa desde o ventre apenas para ele servir a Deus. Esse homem, ele não pode ter navalhas passadas na sua cabeça, não pode cortar os cabelos, ele não pode beber bebida alcoólica, ele não pode se deitar com mulheres estrangeiras. Porém, Sansão vai justamente ao contrário do que foi determinado para a sua vida. Sansão quebra vários votos e se deita com mulheres estrangeiras. Sansão bebe bebida alcoólica e Sansão começa a ficar exatamente como Natan falou, como um barco desgovernado. Sansão, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Dalila era prostituta. E quando seu pai, no passado, repreende Sansão, ele diz: pai, os meus olhos se agradaram dessa mulher. O pai tentando abrir os olhos de Sansão, dizendo: meu filho, Deus disse para você não se envolver com mulheres estrangeiras. E ele diz: mas pai, os meus olhos se agradaram dela. Perceba que Sansão é um homem que é conduzido pelas suas emoções. Sansão é conduzido pelos deleites do seu coração, esquecendo de permanecer na razão do chamado de Deus para a vida dele. E Sansão se envolve com muitas mulheres, mas por último ele se enrola com Dalila. Dalila essa que
fez de Sansão praticamente o que ela queria. Perceba que a Bíblia vai dizer que Sansão era apaixonado por Dalila, mas a Bíblia não relata que Dalila era apaixonada por Sansão. Então Dalila estava com Sansão apenas pelos seus interesses. Dalila aqui, ela está representando o mundo hoje em dia. O mundo apenas tem interesse no que você tem de valor. O mundo apenas se interessa pelo que Deus entregou na sua mão. O mundo apenas hoje se interessa pelo que você carrega de Deus em seu coração. Mas pelo contrário, o mundo não tem nada para te oferecer que seja eterno. Apenas quer sugar. E Sansão se envolve com Dalila. Sansão se deita com Dalila. E certo dia, Dalila se encontra com os filisteus, porque ela também era uma mulher filisteia, justamente o povo inimigo do povo de Deus. E aí, os homens, os inimigos de Sansão, vêm até Dalila e falam: se tu descobrir a força dele, cada um de nós vamos te pagar aqui R$1.200. Vou dar assim no dia de hoje. Dalila, muito esperta, foi lá e contou: opa, 1, 2, 3, 4, 1.200, vou ficar bem na fita. Dalila pensou. Então, Dalila, muito esperta, muito prudente como a serpente, vai até Sansão e diz: Sansão, eu rogo-te, onde repousa a tua grande força? E como tu pode ser amarrado e afligido? Olha só, irmão, o que ela fala. Como que tu pode ser amarrado e afligido? Quantos no mundo de hoje estão amarrados pelas coisas da terra? Estão amarrados por vícios, estão sendo afligidos e talvez muitos nem percebem, porque Sansão estava no deleite do seu pecado. Ele não percebia que ele estava abrindo mão do que Deus tinha para ele. Só que ele tentou ser esperto, e ele diz: se me amarrar com 7 vimes, e eu fui pesquisar o que era isso, são cordas feitas de cipó, né? E ali ela meio que secas. Se você me amarrar com 7 cordas de vimes verdes, jamais tenham sido ressecadas, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Perceba que Sansão já começa a mentir. Então Dalila, muito esperta, foi lá e armou uma casinha para Sansão. Chamou os filisteus e falou: ó, fica escondido aqui nesse quarto, que eu vou fazer ele pegar no sono, vou amarrar ele, e aí vocês vão lá e checkmate. Vão lá e pegam o cabo. Só que aí quando Sansão pegou no sono, ela amarrou ele, e ela disse: Sansão, aí vem os filisteus. E Sansão levanta e quebra todas as cordas, como se fossem fios de algodão. Alguma coisa a Bíblia fala dessa forma, como se fossem fios de estopa encostando no fogo. Será que como era forte? Então Dalila percebe que Sansão está tentando ser forte, só que Dalila é mais esperta que ele, já percebeu uma fraqueza de Sansão. Sansão não revelou a sua fraqueza ainda, mas ela já percebeu uma outra fraqueza. Percebeu que ele era um homem, nos dias de hoje fala emocionado, né? Sansão era um homem que era muito almático, ele era atraído pelas coisas da alma, é onde nós sentimos as nossas emoções, os nossos desejos, na alma. Então Dalila já viu ali uma fraqueza de Sansão, embora ele não tivesse revelado ainda. E aí ela começa a usar chantagem emocional com ele, fala: tá brincando com a minha cara, né? Você não liga para mim, não? Mentiste para mim? E aí Sansão mente novamente para ela. Aí ela diz: mentiste para mim, mas dessa vez agora fala a verdade. Fala para mim onde é que repousa a tua força. Aí Sansão vai dizer: se me amarrar com cordas novas que jamais foram usadas, então eu serei fraco como qualquer outro homem. Então novamente ela vai lá, coloca Sansão para nanar e amarra ele com cordas novinhas, que foram usadas. E grita novamente: Sansão, aí lá vem os filisteus à tua procura. Sansão levanta todo cheio de pose.
quebra tudo de novo. Arrebenta com tudo novamente. Então olha para ela e fala assim, gostou? E então, dessa vez, Sansão não foi capturado. Porém, Dalila continua a insistir no único ponto fraco que ela tinha descoberto de Sansão. E aí ela continua, Sansão, me disse para mim novamente, você não se importa comigo? Você não liga para mim? E tarará, e esse tipo de coisa. Agora de verdade, fala para mim qual que é a tua riqueza. Aí Sansão vai e fala para ela, se tu tecer 7 tranças na minha cabeça, o segredo está no meu cabelo. Se tu fizer 7 tranças do meu cabelo, aí eu vou ficar fraco. Aí agora acabou. Sansão não tinha revelado a fonte da sua força, mas Sansão permitiu que Dalila tocasse no voto que ele tinha com Deus. Sansão permite que Dalila coloque a mão no cabelo, que era o símbolo do voto de Deus com Sansão. Aliás, o símbolo do voto de Sansão com Deus. Então, hoje em dia, quantas pessoas não estão também dessa forma? As pessoas estão... Esses dias eu abri um perfil de uma pessoa ali, aí tinha ali assim, cristão. Aí rolei as fotos para baixo, tá lá o cara bebendo. Aí eu falei, meu Deus. As pessoas estão tocando o que há de mais precioso, a nossa fé. É o nosso voto com Deus. O homem está jogando na lama o nome do povo de Deus. Assim como Sansão, estão brincando com as coisas de Deus. E aqui a gente começa a perceber a iniquidade de Sansão. Sansão começa a perder, na verdade já tinha perdido totalmente a sensibilidade da conexão com o Espírito de Deus. E aí ele continua fazendo errado, mesmo tudo dando certo. Mas temos que tomar cuidado, porque nem sempre quando as coisas estão dando certo na nossa vida, quer dizer que nós estamos andando no caminho certo. Nem sempre quando as coisas vai dando certo, quer dizer que a gente está fazendo as coisas certas. Provavelmente estamos apenas desfrutando da misericórdia de Deus. Então Sansão diz para Dalila, se você tecer 7 tranças na minha cabeça, e aí agora acabou para mim. Dalila vai lá, faz as tranças do cabelo dele, Sansão dorme de novo, ou para dormir, né? Dorme de novo. E aí ela vai e grita, Sansão, os filisteus chegaram. Sansão vai lá e levanta e sacode a cabeleira e desfaz as tranças. E aí Dalila, mais uma vez, apela para a única chance que ela tem de derrubar Sansão. Dalila vai lá. Olha só o que ela fala. Aleluia. Como tu podes dizer eu te amo? Olha só a que nível de chantagem ela chegou. Como tu podes dizer eu te amo, quando o teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes, e não me contaste onde repousa a tua grande força. Aí olha só o que aconteceu. E sucedeu que ela pressionava ele diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, e a sua alma ficou atormentada até a morte. Irmãos, não tem outro caminho para nós quando nós nos deleitamos e flertamos e brincamos com o pecado. É atrativo igual Dalila. Eu tenho certeza que aquela mulher devia ser lindíssima, muito formosa. Mas era uma mulher que não tinha Deus no coração. Era o caminho para a morte. E Sansão ficou atormentado até a morte. E até que ele contou todo o seu coração, contou o segredo do seu coração, ele disse: jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou um nazireu de Deus
desde o ventre da minha mãe. E se eu for raspado, então a minha força se irá de mim, e eu me tornarei fraco, e serei como qualquer outro homem. Dalila então sacou que ele estava se abrindo para ela. Dalila percebeu que ele se entregou agora de verdade para ela. Então ela foi até os filisteus, mandou chamar os filisteus e falou: ó, só mais uma vez, vamos tentar só mais uma vez. Agora ele está falando a verdade. Então, ela faz com que ele repouse sobre os seus joelhos, né? Imagina eu que ela sentada, ele veio e deitou no colo dela. E ali, enquanto ele tomou uma e pegou no sono, ela foi lá e chamou: vem que raspa a cabeça do homem logo antes que ele acorda. E então, Sansão tem o seu cabelo raspado na máquina zero. O cara veio 2 vezes assim, ó, cortou tudo. Ficou só o liso. E então ela gritou: Sansão! Aí vem os filisteus. E aí é a hora que Sansão se levanta e fala: mais uma vez, o Espírito Santo de Deus me dará livramento. Irmão, só que aí agora entra um momento muito perigoso na vida do homem que pratica a iniquidade. Ele não percebe até quando Deus vai ter misericórdia. Ele não percebe até onde vai o livramento de Deus. Ele não consegue perceber até quando o Espírito Santo de Deus vai permanecer. Aleluia. Então Sansão se levanta achando que vai mais uma vez dar o seu show. E Sansão é capturado. Imediatamente os homens furam os 2 olhos de Sansão para neutralizar logo. Vai que a força desceu em volta, né? Então já vão logo neutralizar esse homem. E perceba uma coisa: da mesma forma que Sansão foi atraído, é da mesma forma que Sansão foi derrotado, pelos olhos. Sansão foi atraído pelos olhos, pela beleza, pela alma. E Sansão foi ferido na alma primeiro por Dalila e em seguida ferido nos olhos pelos filisteus. Então Sansão se tornou um homem insensível por conta da sua conduta. Isso nos deixa uma lição que nós não devemos brincar com o Espírito Santo de Deus, não devemos arriscar. Se eu vou para determinado ambiente que ali existe o perigo de eu contaminar o meu coração com os desejos da carne, os desejos do mundo, eu nem vou naquele lugar mais. Se Sansão tivesse tido essa ideia, ele teria escrito uma história diferente na Bíblia. Até aqui está claro? Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. E o homem que pratica a iniquidade, ele vai perdendo o gosto pelas coisas de Deus. Essa semana eu vi uma frase que me impactou bastante. Não é uma mensagem bíblica, mas eu creio que existe algum versículo que dê respaldo para essa frase. E essa frase dizia da seguinte forma: a falta de apetite pela presença de Deus é um sinal de que nós estamos comendo em outras fontes. É forte. E de fato, quando nós comemos, nos alimentamos de fora de casa, quando chega em casa a esposa fez a jantar, mas a gente não está mais com fome. Então aí, um grande problema. Problema maior ainda se nós estivermos falando das coisas espirituais. Então, devemos sempre nos alimentar das coisas espirituais e tentar matar as coisas carnais que vêm sobre nós. As tentações, devemos fugir dela. Os prazeres. E quando eu falo de prazeres, não pense que eu estou falando só sobre sexo. Prazeres vai muito além de
de tudo isso. Tem gente que tem prazer em ver prazer na morte. Tem gente que tem prazer na dor. Essas coisas não vêm de Deus. Quando a gente fala só de prazeres, talvez fique na nossa cabeça apenas voltado para essa área sexual. Mas nós temos que ter em mente que prazer por coisas que não vêm de Deus, tudo isso é pecado. Então nessa noite, eu quero que você saia daqui entendendo que quanto mais alimenta a carne, mais inclinaremos para as coisas da carne. Quanto mais alimentarmos o Espírito, mais inclinaremos para as coisas do Espírito. E eu acredito que as pessoas carregam uma energia de acordo com que elas estão alinhadas. Se eu estou alinhado com as coisas de Deus, eu vou carregar uma energia que vai emanar ao meu próximo, uma energia de Deus, uma coisa de Deus, uma coisa que se conecte a outra pessoa. Então, é muito importante que nós estejamos alinhados com as coisas de Deus, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que nos conduz a ter sede pelas coisas de Deus. Perceba que quanto mais eu bebo, mais eu quero beber bebida alcoólica. Perceba que quanto mais eu me entrego à prostituição, mais eu quero me prostituir. Quanto mais a gente se deleita no pecado, mais a gente vai pecar. Porque nós vamos perdendo a sensibilidade à voz de Deus. E quando eu venho aqui, irmãos, falar sobre todas essas coisas, é porque eu já passei por isso, ou às vezes estou passando, eu cometi, vou falar que é um erro, porque quando Deus me chamou para o ministério de pregação, eu fiz uma oração, Natan, eu não sei se eu fiz a coisa certa, ou eu falei algo que eu nem sabia, mas eu falei para Deus, Deus, toda vez que o Senhor for me pregar, eu quero viver o que vai ser pregado. Ai, às vezes dói, às vezes é maravilhoso. Eu não pretendo me estender muito, porque gosto de ser objetivo com o que Deus quer falar para a igreja. Não tem por que a gente enrolar muito. Todos nós aqui somos cristãos, conhecemos a Deus, já tivemos alguma experiência com Deus no íntimo, no secreto, no profundo, de alguma forma. Então nós sabemos exatamente o que é o certo e sabemos também o que é o errado. E o meu convite para você nessa noite é que você venha abandonar as coisas que te afastam de Deus. E você imediatamente vai começar a perceber que o seu espírito vai se inclinar para Deus. Aleluia. É o Espírito Santo que nos leva a um lugar de arrependimento. Então, nessa noite, eu quero que você ore comigo. Aí mesmo no seu lugar, feche seus olhos. E eu quero que você traga à sua memória aquelas coisas que te afastam de Deus, aquelas coisas que você ainda não conseguiu vencer, aquele pecado talvez que ainda te amarra, aquela mania, aquele vício, seja lá o que for, em qual área for, aquela dificuldade que você tem. Porque hoje Deus está aqui para renovar pessoas. Deus está aqui para nos renovar. Oremos assim. Maravilhoso Deus, Jesus amado, Senhor, nessa noite estamos aqui, Pai, aqui na Tua casa, porque nós nos assumimos, Senhor, como homens falhos, como homens incompletos,
como homens pecadores, como homens incapazes, Senhor. Senhor, todavia, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, e nessa noite, Pai, nós queremos clamar o Teu Espírito que venha nos encher, Senhor amado, com o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, aleluia, venha habitar em nossos corações, venha organizar o que está bagunçado aqui dentro, venha limpar este templo, venha limpar esta casa. Espírito Santo, desce agora sobre os corações aqui. Vai tocando, Espírito Santo. Contempla agora, Senhor, que cada um tem dificuldade de vencer, Pai. Pai, que o Senhor venha nos dar força, porque, como eu disse, nós somos fracos e a nossa força vem apenas de Ti, Senhor. Somos incapazes de vencer no mundo espiritual. Somos meninos errantes, Pai, sem a Tua presença. Somos pessoas indefesas, Pai, incapazes de realizar alguma coisa sem Ti, Senhor. Nessa noite, Pai, queremos renovar, Pai, a nossa conexão contigo, Senhor. Queremos, Pai, experimentar mais desse lugar secreto. Aleluia. Queremos, Pai, ouvir mais a Tua voz. Queremos ouvir o Teu Espírito Santo nos dando direcionamento. Aleluia. Ah, Senhor, tira, Senhor, todo impedimento. Tira, Pai, tudo que impede a gente de ouvir a Tua voz falando conosco, Senhor. Pai, visita as visões agora, Senhor. Visita os olhos de cada um de nós. Que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos, meu Deus, para a gente enxergar o que temos que fazer, Pai. Aleluia, Senhor. Senhor, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos entregar a Ti, Senhor, a única coisa que é do Teu interesse em nós, Pai. Para que nós possamos entregar a Ti um coração limpo, um coração sincero, um coração verdadeiro, Senhor. Para que nós possamos nos entregar e nos deleitar somente na Tua presença, Senhor. Aleluia. E que a gente venha ser um canal de bênção na Tua presença. Eu rogo a Ti, Espírito Santo, nessa noite, renova o Teu povo, renova cada um de nós, renova as nossas mentes, renova os nossos corações, renova os nossos desejos pela Tua presença. Renova-nos, Senhor. Renova cada um, Senhor. Ah, Senhor, renova, Pai, o primeiro amor novamente. Restaura aqui nessa noite. E que nós possamos, meu Deus, sair daqui hoje com a decisão tomada de mudar de vida. Aleluia. Que essa palavra venha fazer morada no coração de cada um de nós. E que nós venhamos a buscar cada vez mais as coisas do céu. Porque, como mesmo diz a Tua palavra em Colossenses, já que fomos crucificados com Cristo, buscamos agora as coisas do alto e não as coisas daqui de baixo. Porque quando nós buscamos as coisas do alto, andamos de cabeça erguida. E é assim que Deus quer ver cada um de nós aqui, de cabeça erguida. Aleluia. Aleluia. Tem crente vivo aí? Glória a Deus. Paz seja novo, Senhor. Eu já quero aqui agradecer a minha oportunidade. Eu espero que Deus tenha falado aos corações dos irmãos. Glória a Deus. O Senhor passou uma semana falando comigo sobre buscar sensibilidade. E à medida que essa semana eu busquei isso da parte de Deus, foi ficando muito claro o que eu tinha que fazer.
Deus. Então, se você está com dúvida em alguma coisa, está com algum problema, busque a Deus, peça a Deus sensibilidade, que Ele certamente vai falar ao seu coração Glória a o Deus. que tem que fazer. Glória. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém?